Olá, eu me chamo Viviane. Sejam muito bem-vindos, se sintam acolhidos pela Casa Bezerra de Menezes. Nesse momento, eu peço que vocês elevem os pensamentos, pacifiquem os vossos corações e as vossas mentes, para que nós possamos ser auxiliados e intuídos pela espiritualidade amiga e pelo nosso Mestre Jesus. O tema de hoje é o Conhece-te a ti mesmo. Esse conteúdo ele foi trazido através da obra Espelhos da Alma, um processo terapêutico do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nesse momento eu vou compartilhar os nossos slides para que nós possamos transitar juntos nesse conteúdo. Conhece-te a ti mesmo, a jornada heróica da alma. O que é necessário para se fazer um herói? E quais são as qualidades e proezas que esse indivíduo precisará ou não para se tornar um herói? Quando nos permitimos viver antecipando os acontecimentos das nossas vidas, perdemos a capacidade de elaborar e aprender com as situações do dia a dia. Ou seja, quando nós nos permitirmos não vivenciar o presente, né? Então, quando nós não vivenciamos o presente, nós perdemos essa capacidade de elaborar e aprender com as situações do dia a dia, né? Com os desafios tão necessários para o nosso aprimoramento. Com isso, nós projetamos nos outros as qualidades e os defeitos que não reconhecemos como nossos. A sociedade moderna, ela vive e se alimenta desse processo. Vemos e desejamos o que se encontra fora de nós. Com isso, nosso potencial heróico é projetado no modelo que a mídia nos oferece. Joana de Ângeles afirma: são personagens inquietas, na sua grande maioria, que tudo fazem na busca ilusória da glória, dos holofotes, permitindo-se abusos de toda a natureza, mediante as quais se tornam conhecidas pela audácia e pelo despudor com que enfrentam as situações embaraçosas, programadas para testar-lhes as frágeis resistências morais. Quando perdemos a referência positiva, corremos o risco de cair na resignação e na insensatez e na anarquia. O que isso significa? Significa que eu passo a ser submisso, né? Então, quando eu perco essa referência positiva, né, eu passo a ser submisso, eu passo a não fazer mais reflexões, né? E eu perco a consciência de autoridade. Ou seja, nós começamos a transitar em uma sociedade desgovernada. E é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. A imagem do herói, ela nos atrai. Desde a infância, começamos pelos nossos pais, que eram os maiores, os mais inteligentes, mais ricos, exercendo um grande fascínio sobre o consciente. Pois como Jung afirma, né? Como afirma Jung, o eu facilmente, esse facilmente faz toda a diferença. O eu facilmente cede à tentação de se identificar com o herói, o que acarreta uma inflação psíquica com todas as suas consequências. Por que acarreta essa inflação psíquica? Porque eu faço essa avaliação pautada numa presunção. O que isso significa?
significa que o meu julgamento, ele é baseado em aparências. Então, eu passo a me identificar com o meu irmão, o qual eu não conheço realmente os seus valores, né? Para que eu possa transitar por um comportamento seguro, né? Porque essa avaliação ela é extremamente superficial. O que de fato isso significa? Será que nós estamos preparados para pagar o preço da nossa omissão ou da nossa submissão? Será que nós estamos preparados? Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Quais são os meus verdadeiros valores e em que, de fato, eu acredito? Lembrando que valores é o juízo do certo e do errado, do bem e do mal, né? Então, assim, quais são os meus verdadeiros valores e em que, de fato, eu acredito? Eu preciso fazer essa reflexão de forma muito honesta. E posso também fazer outras reflexões. Por exemplo, se eu realmente acredito, os meus valores, eles estão alinhados a essa crença? O que desejo realmente da minha vida? Eu tenho me feito essa pergunta? Esses desejos, eles estão alinhados aos meus valores? Quando eu tenho uma crença verdadeira, na qual eu adquiri, pautada na razão, e essa crença, ela modifica os meus valores, e esses valores modificam os meus desejos, então aí eu posso, né, dizer que eu vou saber como devo me comportar nesse mundo interior e exterior. Eu tenho esse conteúdo para poder fazer esta modificação, tanto interior como exterior. Essas são algumas das perguntas que devemos responder para iniciarmos a nossa jornada heróica. Devemos refletir de maneira tão sincera, devemos refletir de maneira tão sincera sobre nós mesmos que não mais perguntaremos o que deveríamos fazer, mas sim que podemos e devemos fazer. Aqui nós trouxemos um texto que está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né? Essa fala é do Espírito de Verdade. Então, ele nos diz assim: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Que vendo o céu? Ou seja, tendo toda essa contribuição que nos foi trazida do conhecimento da engrenagem da vida, né? Tendo a possibilidade de crer e modificar os nossos valores, né? Não o fizemos e com isso nós tombamos no abismo do erro. Então, o Espírito de Verdade, ele vem fazer um chamamento para nós, dizendo que nós precisamos crer, né? Precisamos crer, precisamos amar e precisamos meditar as coisas que nos foram reveladas. Para que aí eu consiga modificar esses valores e alinhar os meus desejos, né, os meus desejos a esses valores. E dessa forma não misturaremos mais o joio ao bom grão e as utopias às verdades.
Na verdade, para ser um herói, não se faz necessário o reconhecimento externo. Um herói se faz em decorrência da coragem e da envergadura que caracterizamos espíritos fortes, humanos e dignificadores da sociedade. Os maiores valores de um herói, né, que um herói possui, são seus sentimentos, né? Principalmente a sua capacidade de amor e abnegação. Heróis são aqueles que acreditam que o seu progresso moral, intelectual e individual caminha junto com o crescimento das demais criaturas e se empenham para essa realização. Cristo atualizou o arquétipo de herói. Ele, o símbolo de si mesmo, representou a projeção pelo arquétipo quando no mundo venceu o mundo. Ou seja, Jesus não negociou princípios. Não negociou princípios. As suas verdades eram alinhadas às verdades naturais, universais, e ele se manteve fiel a essa verdade. Logo, ele venceu todas as tentações do mundo. Mostrou que toda a batalha que devemos travar é com os nossos inimigos interiores. E no enfrentamento da sombra, que venceremos as nossas tentações. Aqui nos é colocado claramente, né, o benefício dos desafios, né? Porque todos os desafios, eles vão de encontro com as nossas sombras. Levantam em nós este dragão escondido de nós mesmos, né? E dessa forma, proporcionando nós nos enxergarmos como nós somos. Então, Jesus coloca aqui, né? Jesus traz para nós que essa batalha, ela deve ser travada, é uma batalha diária, né? Por isso também que é tão necessário que nós estejamos presentes no presente, para que as nossas vivências gerem frutos para nós espíritos. E é só depois de reconhecermos a nossa sombra, né, poderemos carregá-la e seguir com ele para o sacrifício, exigindo de todo aquele que busca realizar sua jornada heróica. Quem quer conhecer-se, quem quer transformar-se realmente, não pode almejar uma vida de paz, né? Dessa paz equivocada que a gente deseja, né? Ou seja, uma vida sem desafios. Nós não podemos almejar isso, pelo contrário, nós temos que almejar os desafios, solicitando a fortaleza e a perseverança e a coragem para que a gente consiga vencer essas batalhas. Jesus traz para nós a todo momento a proposta dessa batalha, né? Então, o maior mandamento que ele nos traz é extremamente desafiador para nós, espíritos ainda orgulhosos, egoístas, vaidosos e com muita pouca humildade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, bem difícil, né, gente? Abrir mão dos nossos desejos, das nossas buscas materiais, né? Onde a gente está mergulhado nesse mundo extremamente caótico, acelerado, que não dá tempo de nós nem fazermos reflexão de forma adequada, equilibrada,
das nossas escolhas, né? Do que vamos escolher. Então, olha, amar a Deus sobre todas as coisas é um desafio ainda muito grande para todos nós. E ao próximo como a si mesmo, menos desafiador, vamos dizer assim, mas também gerando uma dificuldade e um conflito bastante intenso aí. Amar aos vossos inimigos e retribuir o mal com o bem, outro desafio que envolve essa batalha com esse dragão que vive em nós, né? A sombra, ou seja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa falta de humildade. O herói carrega uma carga, a carga de aprofundar-se em si mesmo. Esse é o sacrifício que o herói precisa fazer. O confronto entre nossos opostos, o bem e o mal, o certo e o errado, é expresso por Jung. Qualquer que seja a carga que o herói carrega, é ele mesmo, ou mais exatamente, seu próprio eu, sua totalidade, Deus e animal, a um só tempo. Não só ser humano, não só ser um humano empírico, mas a plenitude do seu ser, que tem as suas raízes na natureza animal e transcende o meramente humano e atinge a divindade. Como que eu posso compreender, né, este eu realmente, ser eu mesmo nos confrontos do bem e o mal? Vamos trazer um exemplo bem simples e que é vivenciado por nós em vários momentos. Então, no exercício da caridade, né? Nós já fazemos esse momento de exercício na caridade, né? Se fizermos uma reflexão bastante honesta e bastante atenta e com muita humildade, nós vamos perceber que no exercício da caridade, o orgulho nos acompanha. Então, o exercício da caridade é um exercício do bem, né? Mas a sombra acompanha esse bem que eu já estou transitando. Por que o orgulho está acompanhando? Porque na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, eu estou esperando reconhecimento pelo bem que eu estou fazendo. E isto é uma faceta do orgulho, né? Eu utilizo-me da caridade para aliviar a minha consciência. Nem sempre a intenção é realmente o bem do meu próximo, mas este alívio de consciência. Muitas vezes eu vou em busca da caridade para fugir, né, dos desafios da vivência familiar, que também é um comportamento extremamente egoísta e equivocado. Então, é o exemplo que a gente consegue compreender essa batalha entre o bem e o mal, o certo e o errado, e como elas caminham juntas. A coragem de ser fiel a si mesmo, a convicção de valor, viver a vida sem fugir dela, superar o medo do desconhecimento do novo, olhar a escuridão da alma, tudo isso é parte do trabalho de todos que trilham o caminho da autorrealização. O herói é um ator que transforma o Deus no homem. Os heróis, realmente vivem a máxima de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro significado psicológico da vida, a individuação,
a realização máxima do ser, né? O que é essa individuação? É o processo de tornar-se independente, distinto, ou seja, eu já não mais quero, eu estou desconfortável em fazer parte do comportamento da coletividade. Logo, eu trabalho em mim esta individualização, que é a realização máxima do meu ser, porque aí está a verdadeira liberdade. Reconhecer a Deus em si, amando-se e realizando-se, reconhecer em Deus e reconhecer Deus no próximo, amando e contribuindo para a sua realização. Herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. E o nosso maior exemplo foi ele, Jesus. E é através dos seus passos que compreenderemos esse momento tão significativo da nossa existência, aquele momento em que somos convidados pela vida a seguir o caminho para o nosso autoencontro, realizando a nossa jornada heróica. Nós precisamos conhecer Jesus, né? Este parágrafo deixa isso muito claro. Nós precisamos ser íntimos de Jesus. O que é ser íntimo? Ser íntimo é realmente conhecer e ter afinidade com o outro. Então, eu preciso me afinizar com Jesus. Olha, e é através dos seus passos que compreenderemos este momento tão significativo da nossa existência. Aquele momento em que somos convidados pela vida a seguir o caminho para o nosso autoencontro, realizando a nossa jornada heróica. Porque nós não podemos, né, fazer um julgamento em relação ao Cristo de forma presunçosa, de forma superficial, né? Essa avaliação, ela tem que ser de forma muito próxima, com muita observação, bebendo, fazendo reflexão sobre todas as vivências do Cristo, transitando através das literaturas que nós temos, as vivências do nosso Mestre Jesus. E ele nos convida ao retorno de nós mesmos, Jung costumava dizer que um processo profundo de autoconhecimento exige de nós 3 qualidades: a coragem, a persistência e a humildade. A coragem para revitalizar o ego e duvidar do que achávamos que nós éramos. Ou seja, nós não nos conhecemos. Nós não somos quem pensamos que somos. Persistência para seguirmos por uma estrada que não sabemos ao certo aonde vai dar. Por que persistência? Porque para a gente perseguir uma estrada que é nova, desconhecida para nós, isto nos dá medo. E para vencer o medo, eu preciso persistir no propósito. A humildade para encontrar a sombra, confrontar-se e nos reconciliarmos com ela. Porque não é fácil para um espírito orgulhoso, vaidoso, perceber que ele não é quem ele pensa que é. Perceber que há muitas máscaras na sua apresentação ao mundo exterior.
Então, a humildade é uma das virtudes, entre as virtudes, a virtude de base, que nos sustenta para transitar e potencializar todas as outras virtudes. Só assim poderemos ouvir o chamado de Jesus. Então, Jesus fala para nós: e quem não tomar a tua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Isso está lá em Mateus 10, 38, 39. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer à Casa Espírita. Eu sei que o tema que foi trazido é um tema bastante complexo, então eu vou repetir qual é o livro, um livro maravilhoso que vale a pena nós nos debruçarmos, fazermos as reflexões, né? Através aqui desta obra maravilhosa. Então, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Vocês vão encontrar esse conteúdo e outros conteúdos que são a sequência, né, do aprendizado e muito necessário para que a gente possa fortalecer as nossas estruturas e vencermos a nós mesmos. Então, desejo a todos um excelente domingo e que a paz de Jesus estejam com todos vocês e em vossos lares e que possamos nos encontrar novamente. Um abraço a todos vocês.